Olá, alunos! Aqui é a professora Francilane. Vamos para mais uma aula de matemática. Já estamos na quarta semana do volume 3 do nosso PET do primeiro ano. Para esta semana, nós vamos estudar o vértice de uma função do segundo grau. Nós vimos que uma função do segundo grau, a forma que a representa é uma parábola. Então, se a gente for visualizar estes dois exemplos que eu trouxe aqui, ambas são imagens de duas pontes e essas pontes possuem o formato de uma parábola. Se a gente for analisar esta parábola aqui, que é ilustrada por essa ponte, é uma parábola que possui a concavidade voltada para baixo. Então, se a gente for perceber, o vértice da parábola estaria exatamente neste ponto aqui, certo? Que seria o valor máximo que essa curva iria atingir, ou seja, a altura máxima que a minha curva vai atingir é exatamente neste ponto onde eu tenho o vértice da parábola. Se a gente for analisar esta segunda figura, a parábola ela possui a concavidade voltada para cima. Então, se a gente for analisar, o vértice dela vai estar exatamente no ponto mínimo, ou seja, a altura mínima que, no caso, essa curva vai representar para nós. E aí, essa semana, nós vamos aprender, então, como calcular as coordenadas deste vértice. Porque a gente sabe que, se a gente for colocar isso aqui no plano cartesiano, eu vou ter um valor correspondente para x e um valor equivalente para y. Então, eu vou ter as coordenadas aqui de um ponto. E este ponto é exatamente o vértice. Da mesma forma com que aqui, eu terei a coordenada de um ponto, então eu terei valor para x e eu terei o valor para y. Vamos lembrar o que nós vimos nas aulas anteriores? Nós vimos como resolver uma equação quadrática. Uma equação quadrática, lembrando, ela é do tipo ax² mais bx mais c igual a zero. E aí, a gente encontra os valores de x que satisfazem essa equação. Nós definimos o que é uma função do segundo grau, que é uma função do tipo f de x igual a ax² mais bx mais c. E aí, nós descobrimos que o gráfico de uma função do segundo grau é o que a gente chama de parábola. E aí, esta parábola pode possuir concavidade voltada para baixo, quando o valor de A for negativo, e esta concavidade pode estar voltada para cima, que é quando o valor de A for negativo. Nós descobrimos também como encontrar as raízes de uma função do segundo grau. E aí, nós vimos que as raízes, se a gente tiver aqui um eixo cartesiano, x e y, a minha parábola, ela pode cortar o eixo x em dois pontos, pode cortar em apenas um ponto, ou pode não cortar em nenhum ponto. E aí, os pontos em que a parábola toca o eixo x é exatamente o que a gente chama de raiz de uma função do segundo grau. Então, por isso que quando a gente vai resolver, ou seja, vai encontrar as raízes de uma função do segundo grau, basta a gente pegar a nossa função, que é o que a gente chama de f de x, ou pode ser h de x ou uma outra letra qualquer, e igualar isso aqui a zero, porque a gente vai encontrar os valores que faz a minha parábola, ou seja, os valores que fazem a minha função ser igual a zero, onde toca o eixo x. Nós vimos os pontos notáveis de uma parábola, e um deles são estas raízes. Outro ponto notável é o vértice, que a gente vai aprender daqui a pouco a calcular, e a gente viu também que a parábola ela sempre vai tocar o eixo y. E onde ela toca o eixo y é este valor aqui, no caso, aqui, né, na minha função. É o valor de c, é onde a minha parábola vai tocar o eixo y. Então, nós vimos os pontos notáveis de uma parábola.
Aprendemos também a encontrar a função a partir das raízes e de um ponto qualquer. E para essa aula nós vamos aprender a calcular as coordenadas do vértice. E para isso eu trouxe aquele probleminha que eu deixei aqui, que a gente discutiu no início das nossas aulas. E aí nós vamos voltar neste probleminha para a gente calcular a altura máxima atingida pelo lançamento desta bola de basquete. Então vamos lá. A figura a seguir ilustra o momento do lançamento de uma bola de basquete para a cesta. Foi inserido o sistema de coordenadas cartesianas para representar a trajetória da bola, de modo que a altura, h, é dada em função da distância, ou seja, em determinados pontos aqui, então, a partir do momento em que eu lançar a bola, essa trajetória vai ter coordenadas para x, ou seja, e esse valor de x vai representar o tanto que essa bola deslocou de forma horizontal, e ela vai ter uma coordenada para y, que vai representar para nós a altura que essa bola vai estar, que é representada na vertical. Então, é por isso que a gente vai ter essas coordenadas aqui. E aí, essa trajetória é representada por essa equação aqui, ó. H é igual a menos 0,1x ao quadrado mais 1,2x mais 2,5. H em metros e o x também está em metros, né? Essa trajetória forma uma parábola, certo? Então, se a gente for fazer isso aqui, a gente vai ver que ela vai representar para nós uma parábola. E aí ela vai ter um ponto máximo, que é o que a gente chama de vértice. E aí é exatamente neste ponto máximo que a minha bola ela vai atingir a maior altura. Porque a gente pode perceber que a bola, a altura dela vai variar aqui, né, de 0 até este ponto aqui, que é exatamente onde eu terei as coordenadas do vértice. Então, eu vou ter um x vértice e um y vértice, que é o que a gente também chama às vezes. E aí, eu já fiz com vocês o gráfico desta função aqui. E aí, se a gente tem este gráfico bem desenhado, aqui eu fiz ele no GeoGebra, visualmente já dá para a gente ter uma noção de como que seria essa altura máxima, porque aqui pediu, né, determine a altura máxima atingida pela bola. E aí, como eu sei que aqui é o vértice, né, então a bola ela atingia o ponto máximo quando chegar neste ponto aqui, um pouquinho mais do que 6, né? Aqui tá fácil de visualizar que a coordenada para x, quando eu tenho a altura máxima, é exatamente 6, ou seja, a minha bola ela deslocou 6 metros de forma vertical. Então, eu sei que as coordenadas aqui do meu vértice, eu já sei que para x vale 6. Então, eu preciso encontrar o y vértice, certo? Ou seja, eu preciso encontrar o valor que a minha função assume quando x é igual a 6. Então, basta a gente fazer o quê? A gente só precisa calcular quem é o nosso h de 6, né? O valor que a minha função assume quando x é igual a 6. E aí, eu sei que a minha função é essa aqui, menos 0,1x quadrado. É só copiar ela aqui para nós. Então, aqui, ó, FH, né? H de x igual a menos 0,1x ao quadrado, mais 1,2x, mais 1,2x, mais 2,5. Essa aqui é a minha função. Então, calculando o h de 6, vai ficar menos 0,1 vezes
6 ao quadrado, mais 1,2 vezes 6, mais 2,5, certo? Aqui vai ficar menos 0,1 vezes 36, mais 1,2 vezes 6, que vai dar 7,2. Isso aqui mais 2,5. E aí, resolvendo isso aqui, eu vou ter o valor de 6,1. Ou seja, quando a bola desloca 6 metros horizontalmente, a altura que essa bola irá atingir é exatamente 6,1. Isso quer dizer que as coordenadas do vértice da minha função será 6, né? Então, o x do vértice é 6 e o y do vértice, vou colocar o ponto vírgula aqui, para não confundir, e o y do vértice é 6,1. Isso quer dizer que a resposta do nosso problema é 6,1, que é a altura máxima em que a bola vai atingir. Bom, mas e se eu quiser resolver sem precisar esboçar o gráfico? Nós vamos ver como é que faz. Então, sem esboçar o gráfico, basta a gente calcular as coordenadas do vértice da parábola definida pela função. Porém, vamos supor que a gente não saiba que aqui, que a coordenada para x aqui da nossa função, vamos supor que a gente não saiba qual o valor dela. Lá a gente sabia que era 6, mas vamos supor que a gente não saiba. E aí, como que a gente vai calcular as coordenadas do vértice? Bom, como a parábola é simétrica, então isso quer dizer que se eu traçar uma reta pelo vértice da parábola, a curva que eu tiver aqui do meu lado esquerdo vai ser exatamente idêntica à curva que eu tiver do lado direito. Isso quer dizer que se eu deixar isso aqui no papel e dobrar exatamente aqui, passando por essa reta, essa parte vai sobrepor a essa parte. Então, quer dizer que este ponto é exatamente a metade dessa nossa distância aqui, certo? Está exatamente nessa metade. Bom, como eu sei que este ponto aqui é o ponto onde eu tenho as raízes da minha função, então o x' e o x duas linhas, basta a gente somar as raízes. Então, isso quer dizer que aqui é o meu x vértice, né? Aqui é o meu x do vértice. Quer dizer que o x do vértice, ele vai ser sempre... basta a gente somar, então, as duas raízes, x' mais x duas linhas, e dividir esse resultado por 2. E aí, a gente sabe que quando a gente resolve, quando a gente vai encontrar as raízes de uma função quadrática, a gente vai chegar nessa fórmula aqui, ó, x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. E aí, a gente desmembra em duas partes, porque a gente tem uma parte positiva e a gente tem uma parte negativa. Então, nós teremos que o x' é igual a menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a, e o outro valor, que é o x duas linhas, é igual a menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E aí, então, essas são as minhas raízes. Então, vamos substituir aqui, ó. Então, menos b mais raiz quadrada de delta dividido por 2a mais o mais com o menos aqui vai dar menos, né? Então, já vamos colocar menos b, o mais com o menos vai dar menos de novo, menos raiz quadrada de delta dividido por 2a, isso aqui tudo dividido por 2. Então, o x vértice vai ser igual. Bom, soma de frações com denominadores iguais, a gente vai somar normalmente os denominadores e repetir o denominador. Então, vai ficar menos b mais raiz quadrada de delta menos b menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Isso aqui tudo dividido por 2.
Então, isso aqui tudo nós vamos dividir por 2. E aí, isso aqui é igual. Olha aqui, que interessante. Mais delta menos delta dá 0. Menos b dá menos 2b. Então, menos 2b dividido por 2a, isso aqui tudo dividido por 2, certo? Só que divisão de fração, a gente vai repetir o primeiro, e aí, no primeiro, aqui já vai dar para simplificar, né? 2 por 2, e aí vai ficar, então, menos b, então a gente vai repetir a primeira fração, menos b sobre a, e multiplica pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 2? 1 sobre 2. Então, aí agora é só multiplicar. Menos b vezes 1, menos b, dividido por a vezes 2, 2a. Isso quer dizer que o meu x vértice, vamos colocar aqui, o x vértice, ele sempre vai ser igual a menos b dividido por 2a, certo? E aí, se a gente for testar este valor lá no meu probleminha, a gente vai encontrar 6. Vamos testar? Vamos ver aqui. Lá, a minha função, a gente sabe que ela é fx igual menos 0,1x ao quadrado, mais 1,2x mais 2,5. Então, mais 1,2x mais 2,5. E aí, testando, o x do vértice, ele vai ser menos b, que nós acabamos de encontrar, sobre 2a. Isso é igual. Quem é o b da minha função? 1,2. Então, é igual a menos 1,2 dividido por 2 vezes. Quem é o a da minha função? Menos 0,1. E aí, o x do vértice vai ser igual menos 1,2 dividido, e 2 vezes menos 0,1 dá menos 0,2. E aí, o x do vértice vai ser igual menos 1,2 dividido por menos 0,2 vai dar exatamente 6. Então, confirmamos aí. Agora, mas só basta a gente encontrar o valor de x? Não, eu tenho que encontrar o x do vértice e o y do vértice. Só que como eu já sei que o x vértice é representado por esta fórmula aqui, que é menos b dividido por 2a, para encontrar o y do vértice, basta a gente calcular o valor que a minha função atinge quando o x é exatamente menos b sobre 2a. Basta a gente fazer isso aqui, que é o que a gente vai encontrar aqui, né? Então, o y do vértice é igual a f de menos b sobre 2a. E aí, a gente sabe que toda função, ela é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Então, nós vamos substituir o valor de x, que é menos b sobre 2a, nesta função aqui. Então, o y do vértice vai ser igual. Aqui faltou um x, né? Que é ax ao quadrado. Só um minutinho. Então, ax ao quadrado. E aí, aqui vai ficar y vértice é igual a vezes, quem que é o valor de x? É isso aqui, ao quadrado, mais b vezes o valor de x, que é isso aqui, mais c. E aí, só para representar aqui, né? Então, menos b sobre 2a, só para destacar, menos b sobre 2a, que é o valor de x. E aí, o y do vértice vai ser igual a vezes, aqui dentro do parênteses vai ficar menos b ao quadrado, dá b ao quadrado, dividido
2A ao quadrado, 4A ao quadrado. B vezes menos B ao quadrado, dividido por 2A mais C. Isso aqui vai ser igual a AB ao quadrado, dividido por 4A ao quadrado, menos B ao quadrado, dividido por 2A mais C. Tirando o mínimo múltiplo comum, então, aqui no denominador vai ficar 4A ao quadrado, dividido por 4A ao quadrado é 1, vezes AB ao quadrado fica AB ao quadrado. 4A ao quadrado dividido por 2A dá 2A, vezes menos B ao quadrado, então vai ficar menos 2AB ao quadrado, mais 4A ao quadrado dividido por 1 é 4A ao quadrado, vezes C, 4A ao quadrado C. Então, isso aqui é igual. AB ao quadrado menos 2 vezes AB ao quadrado, sobra o quê? Menos AB ao quadrado mais 4A ao quadrado C, dividido por 4A ao quadrado. E aí, dando continuidade, o y do nosso vértice vai ser igual. Aqui, como o A aparece tanto aqui quanto aqui, eu posso simplificar com o A que está embaixo. É como se eu colocasse o A em evidência, né? Então, a gente coloca o A em evidência e ele vai cortar com o denominador. E aí, o y vértice vai ficar menos B ao quadrado mais 4AC dividido por 4A. E isso aqui vai ser igual. Se eu jogar o menos para fora, se eu colocar o menos em evidência, vai ficar B ao quadrado menos 4AC dividido por 4A. Mas isso aqui a gente conhece. Quem que é isso aqui? Isso aqui é o delta. Então, isso aqui é igual a menos delta sobre 4A. Então, o y do vértice é representado por essa fórmula aqui. Portanto, as coordenadas do vértice de uma parábola é dado por... Então, se a gente for fazer isso aqui, né, chamar isso aqui de V, menos B sobre 2A para x e menos delta sobre 4A para y. E aí, como uma parábola ela pode ser voltada para cima ou voltada para baixo, essas coordenadas vai representar os pontos mínimos, neste caso, e máximos, neste caso, aqui. Então, mínimo quando a concavidade for voltada para cima e máximo quando a concavidade for voltada para baixo. E aí, vamos resolver um probleminha aqui usando aquela forma. Resolvendo aqui, vamos ler. Certa empresa transporta 2.400 passageiros por mês da cidade A para a cidade B. A passagem custa R$20 e a empresa deseja aumentar o preço. No entanto, o departamento de pesquisa dela estima que, a cada R$1 de aumento no preço da passagem, 20 passageiros deixarão de viajar pela empresa. Neste caso, qual deve ser o preço da passagem em reais para maximizar o faturamento da empresa? Bom, vamos analisar direitinho aqui primeiro. Falou que a empresa ela transporta 2.400 passageiros e cobra R$20 por cada passageiro. Só que a empresa resolveu aumentar o preço. Só que descobriram que se aumenta R$1 no preço da passagem, 20 pessoas deixam de viajar. Eu sei que o lucro dessa empresa ele é calculado pelo valor da passagem vezes a quantidade de passageiros, certo? Então, vamos analisar o lucro quando a gente aumentar R$1 na passagem. Então, se a gente aumentar R$1 na passagem, ela era R$20 e vai passar a ser 20 mais 1, certo? Então, temos aqui 20 mais 1 vezes, e se eu aumentei R$1 na passagem, eu vou ter
20 passageiros a menos. Então, vezes, como a quantidade de passageiros era 2.400, então eu vou ter 2.400 menos 20 vezes 1, porque é apenas uma pessoa que desistiu. Agora, se a empresa aumentar R$20 na passagem, ou seja, se aumentar R$2 na passagem, então o meu lucro vai ser 20 mais 1, que multiplica 2.400 menos. Agora, como eu aumentei, aqui é R$2, né? Como eu aumentei R$2 na minha passagem, agora são 40 pessoas que vão desistir, né? Porque é 20 vezes 2. E aí, se aumentar R$3, o valor da passagem vai ser 20 mais 3. Só que o número de passageiros vai diminuir também, só que agora vai para 2.400 menos 20 vezes 3. Então, 2.400 menos 60. E se aumentar R$4? Aí vai ser do mesmo jeito, né? Vai ser 20 mais 4 vezes 2.400 menos 20 vezes 4, certo? E se aumentar X reais, generalizando agora, então vai ser 20 mais X, o lucro, né, da empresa, vezes 2.400 menos 20 reais, né, menos 20 vezes X, certo? E aí, resolvendo aqui agora, vamos encontrar uma fórmula para isso, tá, gente? 20 mais X que multiplica 2.400 menos 20X. 20 vezes 2.400 2 vezes 24, 48, então aqui vai ficar 48.000. 20 vezes menos 20x, então dá menos 400x. X vezes 2.400, 2.400x. E x vezes menos 20, menos 20x ao quadrado. E aí, o que dá para juntar aqui? Vamos jogar isso aqui para frente, então, menos 20x ao quadrado, menos 400x mais 2.400x, sobra 2.000x. Então, mais 2.000x mais 4.800. Então, a minha função, a função que representa o lucro, né, que eu vou chamar aqui de L de x, é essa função aqui, menos 20x ao quadrado, mais 2.000x, mais 4.800. E aí, para encontrar o valor que a empresa, qual deve ser o preço da passagem em reais para maximizar, ou seja, para aumentar, para que eu tenha um faturamento máximo. E aí, a gente vai lembrar aqui, como o A aqui da minha função é negativo, que é menos 20, eu vou ter uma parábola cuja concavidade está voltada para baixo. Então, eu terei um ponto máximo aqui, que seria o lucro máximo que a empresa irá atingir. E aí, quer saber o preço da passagem que vai fazer esse faturamento máximo. Basta, então, eu encontrar a coordenada x aqui da minha função. Basta eu encontrar o x do vértice, tá certo? E aí, a gente sabe que o x do vértice, então só para completar aqui, né? L de x igual menos 20x ao quadrado, menos 20x ao quadrado, mais 2.000x, mais 4.800. 4.800. E aí, o x do vértice, ele vai ser x, a gente sabe que, pela fórmula, ele é igual a menos b dividido por 2a. E aí, eu terei, então,
menos, quem é o valor de B? 2.000, dividido por 2 vezes, quem é o valor de A? Menos 20. E aí, menos com menos vai dar mais, 2.000 dividido por 2 dá 1.000. Então, aqui vai ficar 1.000 dividido por 20, que vai ser exatamente 50 reais. 50 reais? Sim, 50 reais. Isso quer dizer que eu vou aumentar, a gente sabe que o X é o tanto que eu estou aumentando na passagem e não o valor da passagem. Então, se eu vou aumentar 50 reais, o valor da minha passagem vai ser 20 mais 50. Isso quer dizer que a minha resposta, a resposta final, que seria o valor da passagem, seria igual a 50 mais 20, que é igual a 70 reais. Então, o valor, ou seja, o preço da passagem que faz a empresa ter um lucro máximo é 70 reais. Então, está respondido aí o nosso probleminha. Vamos para mais um problema interessante aqui, que fala da trajetória de uma bola de futebol. A trajetória da bola em um chute ao gol descreve uma parábola. E essa parábola, gente, está aqui, ó, às vezes vocês não estão conseguindo visualizar, vou riscar ela aqui para nós. Ela faz mais ou menos essa curva aqui, ó. Certo? E aí, falou que, supondo que a altura está em metros e t está em segundos após o chute, é dado por essa função aqui, ó. Então, a função que representa esta curva aqui, olha, que chamou de h, eu vou chamar de h de x. H de x não, h de t, né? Porque a minha função está em função de t. Então, h de t igual a menos t ao quadrado mais 6t. Ela é representada por essa função. Responda. Letra A. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Ou seja, a gente sabe, se a gente for desenhar isso aqui no plano cartesiano, a gente sabe que eu terei, né, um eixo aqui e um eixo aqui. Então, à medida que o tempo que está aqui nessa reta horizontal, aqui seria o tempo, e aqui seria a altura da bola. Aqui seria a altura. Então, à medida que o tempo vai passando, a bola vai percorrendo e vai atingindo certas alturas. E ela vai atingir a altura máxima exatamente no vértice da nossa parábola. Então, a letra A, a gente quer em que instante, ou seja, qual é o valor de t que faz a bola ter uma altura máxima, que é o momento em que ela atingiria este ponto aqui. Então, na letra A, gente precisa simplesmente encontrar o x do vértice. E aí, a gente sabe que o x do vértice é igual a menos b dividido por 2a. E aí vai ficar a minha função, né? A minha h de x igual a menos t ao quadrado mais 6t, certo? Então, aqui vai ficar menos b, então menos, quem é o valor de b? É 6. Dividido por 2 vezes, quem é o valor de a da minha função? É menos 1, é o que acompanha o t ao quadrado, né? Então, aqui é menos 1. E aí, 6 menos por menos vai dar mais, né? Então, fica 6 dividido por 2, 3. Ou seja, no instante 3. Ou seja, quando tiver passado 3 segundos, a minha bola vai atingir a altura máxima. E qual é essa altura máxima? Basta a gente encontrar o valor que a minha função atinge quando o x, ou seja, quando o t, né? A gente está falando do t. Quando o t for igual a 3. Então, basta eu calcular o meu h de 3. Nem preciso usar a fórmula do vértice, né, gente?
a fórmula para encontrar o y do vértice, que é essa aqui, ó, menos delta sobre 4a. Não precisa. Por quê? Como nós já encontramos a coordenada para x do vértice, basta a gente encontrar, e a gente tendo a função fica fácil, basta a gente encontrar o valor que a função assume quando eu tenho o valor, né, da coordenada x do meu y vértice, que na verdade nem é x, né, é t. Então, basta eu calcular, para a gente encontrar o y de vértice, basta a gente encontrar que não é h de x, é h de t. Basta a gente encontrar o h de 3, que é igual, é só substituir o 3 lá na minha função h de t. Então, é igual a menos, né, menos t ao quadrado, mas quem é t? É 3 ao quadrado mais 6 vezes. Quem é o t? É 3. Então, isso aqui igual 3 ao quadrado, 9. Então, menos 9 mais 18. E aí, o y, o vértice, vai ser igual menos 9 mais 18 é 9. Então, o valor que a minha função atinge quando o t é 3 é exatamente 9. Então, h de 3 é igual a 9, que é exatamente a altura máxima que a minha bola irá atingir, certo? Gente, encontrar alturas máximas, valores mínimos, lucros máximos, todos são problemas muito clássicos quando a gente fala de função de segundo grau. Então, são problemas que caem muito em vestibular, Enem. Então, no nosso PET lá, vocês vão ver que vão ter vários exercícios aí que vai ter probleminhas desse tipo aí. Então, o nosso conteúdo de funções do segundo grau é isso, certo? Então, nós verificamos o que é a função do segundo grau, qual é a figura que representa essa função, no caso é a parábola. Aprendemos a encontrar as raízes, vimos aí os pontos notáveis da parábola, quando ela toca o eixo x, quando ela toca o eixo y. Nós descobrimos como encontrar a coordenada do vértice, e vimos também como resolver alguns problemas relacionados a valores máximos e mínimos de uma função do segundo grau. Então, nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só me chamar e nos vemos na nossa próxima aula.